Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Suspeito pelo desaparecimento de indigenista e de jornalista é preso no Amazonas. Câmara aprova projeto que devolve tributos e barateia a conta de luz. Pelo Campeonato Brasileiro, o Corinthians perde fora de casa para o Cuiabá. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Abrimos esta edição do Jornal da Record com a notícia da prisão de um suspeito pelo desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista e servidor da FUNAI, Bruno Pereira. O João Luiz Onetti tem os detalhes pra gente. Oi, João. Olá, boa noite, Salsi. O suspeito foi preso pela Polícia Militar do Amazonas e interrogado agora à noite pela Polícia Civil do município de Atalaia do Norte. Ele está detido porque, além de ter mantido contato com os desaparecidos no último domingo, estava portando munição de uso restrito da polícia e do Exército. Outros 2 suspeitos ainda estão sendo procurados pela Força Tarefa, que reúne policiais do Amazonas e militares do Exército e da Marinha. O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira desapareceram no domingo, quando retornavam de barco para Atalaia do Norte, no Vale do Javari. Esta é a região do Amazonas que tem o maior número de indígenas isolados do país e também do mundo. O jornalista e o indigenista desapareceram enquanto faziam uma reportagem sobre a invasão de garimpeiros, madeireiros e pescadores na região. Salsi. Obrigada, João, pelos detalhes. Olha, a Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a denúncia contra 2 policiais civis que participaram da operação na favela do Jacarezinho no ano passado. Essa ação aí resultou em 28 mortes. O Pedro Paulo Filho traz as informações pra gente. Oi, Pedro, boa noite. Pois é, Salsi, uma boa noite para você e a todos. Olha, os policiais civis Amaury Godoy Mafra e Alexandre Moura de Souza respondiam pelas mortes de Richard Gabriel da Silva Ferreira e também do Isaac Pinheiro de Oliveira. Essa ação aconteceu em maio do ano passado na comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro. A operação era para combater o tráfico de drogas e terminou com 28 mortos. Foi a mais letal da história do estado. Na denúncia, o Ministério Público acusava os 2 agentes de execução, além de fraude processual e de forjar o cenário do crime. Agora, o MP informou que aguarda ser intimado dessa decisão. Esses 2 mortos eram suspeitos de participar do tráfico na região. Salsi. Obrigada, Pedro, pelos detalhes. Agora à noite, governadores se reuniram com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar do projeto que estabelece a alíquota máxima para o ICMS. Então vamos até Brasília conversar com o Alessandro Saturno, que acompanhou tudo e tem os detalhes para a gente. Oi, Alessandro. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Olha só, o que não faltaram aqui em Brasília foram reclamações. Esse grupo, formado por governadores e secretários de Fazenda estaduais, criticaram bastante essa proposta que estabelece um teto para a cobrança do ICMS sobre os combustíveis. Para esta quarta-feira está prevista uma nova reunião entre Rodrigo Pacheco e governadores. Além disso, o relator da proposta no Senado, Fernando Bezerra, disse que vai apresentar um relatório nesta quarta-feira. Vale lembrar que o ICMS é um tributo estadual que compõe o preço da maioria dos produtos vendidos no país. A proposta ela já foi aprovada pela Câmara e está prevista para ser analisada pelo Senado já na próxima quinta-feira. Salsi, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, tão logo ele saiu dessa reunião, ele criticou bastante a proposta e disse que do jeito que está, não há acordo. Vamos ouvir. Que há uma dúvida por parte dos governadores da efetividade dessa ação. Então, dos estados terem uma perda muito grande e disso, de fato, não chegar na população. Não dá para ser como foi proposto pela Câmara, mas também os estados fariam um esforço, um sacrifício para que a gente pudesse, entendendo a lógica hoje do país, a lógica dos preços, melhorar, de fato, para a população. Os estados deixaram claro que topam fazer o sacrifício, mas que esse sacrifício não pode inviabilizar a política pública, saúde, educação, infraestrutura, enfim, toda a política pública que é feita. E, Alessandro, agora eu volto com você porque a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê regras de transparência no preço de combustíveis. Explica para a gente melhor, por favor.
Salsi, na prática é o seguinte, essa proposta ela faz parte de um pacote de textos que foram selecionados pelo presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, justamente para tentar diminuir o impacto da alta do preço dos combustíveis e também da energia elétrica. Na prática, essas empresas elas vão ter que cumprir e apresentar alguns itens mensalmente. Por exemplo, o custo médio de produção e aquisição do petróleo e do gás natural, o faturamento da unidade produtora e dos importadores e a margem bruta de distribuição e renda de combustíveis. As empresas também deverão informar o valor do frete da unidade produtora até a base de distribuição ou até o posto revendedor. A multa, em caso de descumprimento, vai de 5 mil a 1 milhão de reais. Agora, Salsi, essa proposta ela segue para análise do Senado. Volto com você. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente conversa de novo. Olha, com o aumento da transmissão da Covid-19 aqui no Brasil, cresceu também a procura por testes. Essa procura triplicou em apenas um mês. A Giovana Rizardo traz agora os detalhes para a gente. Oi, Giovana. Salsi, boa noite para você e para todo mundo. O momento é de cautela e os números da pandemia da Covid-19 aqui no Brasil comprovam isso. Dados dos laboratórios que atendem grande parte dos exames feitos na rede particular de saúde mostram que, no começo do mês passado, foram feitos quase 48 mil testes da Covid-19, sendo que quase 18% foram positivos. Agora, no começo de junho, a procura por testes mais que triplicou. Foram feitos mais de 143 mil. E mais de 35% dos exames deram positivo. Os dados são da Abramed, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Já a plataforma Infotracker, que monitora a situação da pandemia no Brasil, aponta risco alto de transmissão do coronavírus. No Centro-Oeste, a taxa de contágio é de 1,78, o que significa que 100 pessoas podem contaminar outras 178. Sudeste, Sul e Nordeste também estão com tendência de alta. Só no Norte que a tendência é de desaceleração do contágio. Lembrando que 1 é o limite para o controle da transmissão do coronavírus. Salsi. Preciso ficar em alerta. Obrigada, Giovana. Ainda neste assunto, Belo Horizonte já tem um calendário para a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid para quem tem 58 e 59 anos. A Virgínia Nalon chega agora com as informações. Oi, Virgínia, boa noite. Ei, Salsi, boa noite para você. A vacinação começa já nesta quarta-feira, viu? Vão ser imunizados aí os adultos de 59 anos. E na quinta, quem tem 58 anos. Mas olha só, para receber a dose é necessário apresentar o cartão de vacinação e ter recebido a primeira dose de reforço há pelo menos 4 meses. A Prefeitura vai convocar pessoas das demais faixas etárias à medida que receber mais doses de vacina e sempre de forma decrescente. Além disso, a Prefeitura mantém a repescagem para grupos prioritários e faixas etárias já convocadas, inclusive o público infantil. Seja para aplicação da primeira, segunda dose, ou dose de reforço, ou 4ª dose, as vacinas estão disponíveis para a gente aproveitar e vale muito a pena, viu, Salsi? Sem dúvida. Obrigada, Virgínia, pelas informações. E agora, economia. O Banco Mundial revisou para cima a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto do Brasil deste ano. O índice ficou em 1,5%, de acordo com o relatório divulgado nesta terça-feira. Em janeiro, o órgão havia projetado que a economia brasileira avançaria 1,4% em 2022. Mas para o ano que vem, a previsão é de crescimento menor. A estimativa para o Brasil é de 0,8% contra 2,9% para a média mundial. Os Estados Unidos devem anunciar uma parceria econômica durante a Cúpula das Américas. O encontro acontece em Los Angeles e reúne as lideranças do continente americano. É de lá que o correspondente Vandrei Pereira traz os detalhes. O presidente Joe Biden vai sugerir um pacote de recuperação econômica por meio de acordos comerciais. O plano vai abranger 5 áreas, incluindo mobilização de investimentos e empregos em energia limpa. O objetivo é ajudar a região a lidar melhor com a desigualdade e a falta de oportunidades econômicas. Para especialistas, a medida deve oferecer uma alternativa no continente onde a China vem ampliando sua influência.
E o presidente Jair Bolsonaro confirmou presença na cúpula e deve chegar aqui nos Estados Unidos na quinta-feira. Uma conversa entre ele e o líder americano Joe Biden é esperada. De Los Angeles, Vandrei Pereira. Ainda nos Estados Unidos, os autores de ataques a tiros são cada vez mais jovens. 6 dos principais massacres dos últimos 4 anos foram praticados por menores de 21 anos. O relatório foi divulgado pelo jornal americano The New York Times. Até os anos 2000, homens entre 20 e 40 anos eram os principais responsáveis por tiroteios em massa. No mês passado, o ataque a uma pré-escola em Uvalde, no Texas, e a um supermercado no estado de Buffalo, em Nova York, tiveram pontos em comum. Os autores dos crimes compraram legalmente rifles semiautomáticos pouco antes de completarem 18 anos e postaram fotos nas redes sociais momentos antes de atirarem contra as vítimas. Nos Estados Unidos, a polícia de Nova York procura o homem que empurrou uma mulher nos trilhos do trem. Este vídeo mostra quando o agressor se aproxima e joga a vítima para os trilhos. Segundo autoridades, passageiros ajudaram a mulher antes do trem chegar. Ela foi levada a um hospital com ferimentos leves e já foi liberada. Ainda não se sabe o que teria motivado a agressão. Perigo, hein? Seguimos nos destaques internacionais. Depois de 2 anos, o Japão voltou a receber turistas estrangeiros. Mas aqueles que não usarem máscara poderão ser expulsos do país. A correspondente Silvia Kikuchi explica melhor pra gente. Oi, Silvia, boa tarde para você. Olá, Salsi. Além do uso obrigatório de máscara, foram estabelecidas outras regras, como higienização constante das mãos e a contratação de seguro de saúde. As empresas de viagens só poderão vender as excursões para turistas que concordarem com as normas. Isso inclui um aviso de quem desrespeitar as regras será convidado a deixar o país. No início de junho, o Japão permitiu a entrada de 20 mil pessoas do exterior por dia e os pacotes turísticos serão liberados a partir desta sexta-feira. Apesar dos pedidos para que o país acabe com o limite diário, o governo ainda mantém cautela para evitar que os casos de Covid-19 aumentem. Em maio, o Japão determinou que as máscaras nem sempre são necessárias ao ar livre. Mesmo assim, como você pode ver, a maioria das pessoas continua usando o item de proteção. Salsi. É fundamental, né? Obrigada, Silvia. A Ucrânia informou que mais de 40 mil civis morreram desde o começo da guerra, em 24 de fevereiro. Além dos mortos, cerca de 3 milhões de ucranianos vivem agora sob ocupação inimiga. Nesta terça-feira, a Rússia entregou a Kiev os corpos de 210 soldados ucranianos. A maioria morreu defendendo a cidade de Mariupol contra as forças russas em uma siderúrgica. Cerca de 2.000 combatentes estão sob custódia da Rússia. E a Organização das Nações Unidas alertou para o aumento de casos de violência sexual na guerra da Ucrânia. Segundo a ONU, houve ao menos 124 denúncias de agressão sexual. As principais vítimas são mulheres e meninas. E a Ucrânia responsabilizou as forças armadas russas pelos crimes. O órgão também chamou a atenção para o aumento de casos de tráfico de pessoas provocado pelo conflito, por causa do grande número de refugiados. De volta ao Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que prevê devolução de tributos e redução no valor da conta de luz. Assunto para ele de novo que está aqui conosco, Alessandro Saturno. Alessandro. Salsi, o texto que pretende aí dar um alívio, na tarifa de energia segue agora para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Na prática é o seguinte, esse projeto de lei, ele pretende mostrar para o consumidor e dar para o consumidor uma redução no valor da tarifa ainda este ano, com a devolução de cobranças indevidas de impostos. O texto ele obriga as distribuidoras a repassarem aos clientes os créditos tributários que conseguiram em decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou o ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS.
Essa retirada gerou um crédito de 50 bilhões de reais para as distribuidoras de energia elétrica. Parte dos valores já foi devolvida. A estimativa do governo, Salsi, é que haja aí um crédito de 42 bilhões de reais que podem ser revertidos para a conta de energia elétrica. Salsi, boa noite, eu volto com você. Obrigada, meu querido, pelas informações. Boa noite para você. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal derrubou a decisão do ministro Nunes Marques e manteve a cassação do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini. O placar foi de 3-2 contra a decisão de Nunes Marques. Na prática, o deputado estadual Fernando Francischini, do União Brasil, permanece sem mandato e volta a ficar inelegível por 8 anos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, defendeu a regra adotada pela Corte Eleitoral contra a disseminação de fake news, motivo da cassação de Francischini. Não há direito fundamental para a propagação de discurso contrário à democracia. O silêncio deste Supremo Tribunal Federal diante de tal prática, em meu modo de ver, configuraria em grave omissão inconstitucional e em descumprimento de suas nobres atribuições. Também votaram pela cassação os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. O ministro André Mendonça acompanhou o voto de Nunes Marques pela manutenção do mandato do deputado. Cassação de parlamentar eleito e declaração de inelegibilidade por 8 anos requerem a demonstração de provas robustas e incontestes relativamente à quebra da normalidade e legalidade das eleições. Para a maioria dos ministros, era importante manter a segurança jurídica sobre a decisão do TSE. Nos bastidores, integrantes da corte expressaram desconforto com a decisão de André Mendonça. O assunto estava pautado para o plenário virtual e seria discutido por 11 ministros, mas Mendonça pediu vistas do processo. O presidente Bolsonaro falou sobre a decisão do Supremo. Será que 3 do Supremo Tribunal Federal, que pode muito, pode continuar achando que pode tudo? Eu não vou viver como um rato. Tem que haver uma reação. E se a população achar que não deve ser dessa maneira, preparem-se para ser prisioneiros, sem algemas. O ex-ministro Sérgio Moro não vai recorrer da decisão do Tribunal Regional Eleitoral, que suspendeu a transferência do domicílio eleitoral dele para São Paulo. Os desembargadores aceitaram os argumentos da oposição de que Sérgio Moro não tinha vínculos com São Paulo e que ainda apresentou comprovante de residência com o endereço de um hotel. Moro pretendia se candidatar ao Senado por São Paulo, mas agora deve tentar a vaga pelo Paraná. A mulher precisa de incentivos para participar da política de forma igualitária e o Estado é o principal responsável. A afirmação é da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cristiane Brito, durante o JR Entrevista desta terça-feira. Nós lançamos o projeto Mais Mulheres na Política 2022, que ele vem agora com inovação, que é um curso para capacitar essa mulher candidata. Propaganda eleitoral, prestação de contas, para ela saber como atuar. Planejamento de campanha, para ela saber como atuar. Às vezes essa mulher ela não tem condição de contratar o melhor marqueteiro, o melhor advogado eleitoralista, mas ela vai ter um mínimo de ferramenta. É uma parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina, com profissionais assim, altamente qualificados. É online, gratuito e independentemente do partido que essa mulher pertença, ela vai poder se capacitar. Bom, e segundo os dados da Ouvidoria Nacional do Ministério dos Direitos Humanos, os primeiros 6 meses de 2022, 79% dos casos de crianças e adolescentes vítimas de estupro foram registrados no Disque 100. Esse número de casos de denúncias, houve um aumento muito grande na avaliação de vocês? Qual que é o cenário que esses números mostram? Houve um aumento na pandemia. Mas já era esperado, e eu explico por quê. Na pandemia, a criança estava dentro de casa. Dentro de casa, convivendo de forma mais intensa com o seu próprio abusador. E a criança estava fora do ambiente escolar. Resultado, esse número aumentou, sim, assustadoramente. E agora, com o retorno às aulas, nós estamos recebendo muitas denúncias. E, para isso, nós lançamos um canal específico dentro do nosso Disque 100, como se fosse um ramal, 1510, em homenagem ao Dia do Professor. É uma linha direta
do profissional da educação com a nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos. Isso faz parte já do programa Protege Brasil? Sim. E nós vamos implementar a escuta protegida em parceria com o sistema de justiça no Brasil todo. O que é essa escuta protegida? Infelizmente, quando a criança ela é vítima de uma violência, ela se revitimiza no mínimo 7 vezes, porque ela repete a mesma história 7 vezes. Então, ela se revitimiza e os traumas se intensificam. Então, a escuta protegida veio também para criar essa metodologia para fazer com que a criança seja ouvida uma única vez por todos os profissionais. Esse é um outro diferencial do Protege Brasil que a gente está levando para o Brasil todo. Agora a gente fala de FGTS, porque uma pesquisa divulgada nesta terça-feira revela que 33% dos trabalhadores não sabem como usar o fundo de garantia e o pagamento das dívidas é uma das possibilidades. Essas letrinhas o trabalhador conhece. Fundo de garantia por tempo de serviço. E também o que fazer com ele. Dá para comprar até casa própria, né? Mas em que momento e como? Ai, já não sei, não faço nem ideia. Uma pesquisa mostra que 92% dos assalariados conhecem o FGTS, mas 1/3 deles não sabe em que condições pode utilizar o próprio dinheiro. E 4 em cada 10 não fazem ideia de quanto tem de saldo. Nunca parei para consultar, não. E você não sabe quanto você tem? Não. O FGTS foi criado há mais de meio século no Brasil para ser um tipo de reserva de segurança, uma poupança para quem tem carteira assinada. Todo mês o empregador deposita 8% do valor do salário e o trabalhador pode usar esse total acumulado em algumas situações, numa demissão sem justa causa, na compra de um imóvel. Mas o que poucos sabem é que também dá para usar esse dinheiro para, por exemplo, pegar um empréstimo e pagar as dívidas. Essas novas formas de saque do FGTS têm muito a ver com essa relação que o brasileiro tem com o trabalho, né? Porque que há 30 anos era muito comum a gente ficar numa empresa durante muito tempo. E aí o FGTS ele tinha mais sentido, que acabava sendo aquela poupança que em caso de emergência o trabalhador ia ter aquele dinheiro. Hoje no Brasil existem mais de 65 milhões de inadimplentes e muitos poderiam quitar suas dívidas usando o fundo de garantia. O saque extraordinário do FGTS, com limite máximo de R$1.000, está sendo pago até 15 de junho. O crédito cai na poupança social digital, aberta automaticamente pela Caixa Econômica Federal e pode ser movimentado por um aplicativo de celular, o Caixa Tem. O FGTS, sem dúvida, é um recurso super importante. Quanto mais você conhecer sobre ele, melhores decisões você vai conseguir tomar. Olha, quem mora na região central de São Paulo vive uma rotina de medo. Usuários de crack se espalham pelas ruas e obrigam moradores e comerciantes a mudar os hábitos e abandonar o direito de ir e vir em segurança. Essa é a Helvétia, na região central de São Paulo. A rua, no coração da maior cidade do país, convive com uma nova vizinhança. Numerosa e turbulenta, a multidão que se aglomera no meio da rua, num comércio incessante de drogas, já mudou o dia a dia do bairro. Este comerciante tem medo de mostrar o rosto. Ele passou a fechar o comércio mais cedo e o movimento, que já foi bom, caiu pela metade. Isso desde que começou a venda de drogas livremente pelas ruas do bairro. Você tem medo? Que é que não tem, né? Todo mundo tem medo de sair na rua. O índice de assalto aqui aumentou demais. No mês de maio, ações policiais contra traficantes e usuários de crack mudaram a Cracolândia de endereço. E o fluxo onde é vendida e consumida a droga agora não tem mais ponto fixo. Desde que a Cracolândia se espalhou pela cidade, esse se tornou um dos pontos mais movimentados da venda de drogas. A rua permanece com a passagem interditada e pouca gente tem coragem de circular a pé por aqui. A solução é mudar a rotina para tentar se proteger. Foi o que fez esse morador que antes costumava caminhar pelas ruas do bairro para ir e voltar do trabalho. Atualmente tem medo até para sair de casa. Só sai agora em casos urgentes e se for de carro. A gente não sabe o que encontrar quando sai de casa. Então, por isso, a rotina mudou demais e a gente praticamente não tem vida fora do apartamento. E quem não vive trancado já pensa em outro lugar para morar ou trabalhar.
O pipoqueiro Adelson tenta se mudar para outro bairro desde que os clientes desapareceram. É o fim de uma tradição. Qual é a sensação de andar aqui? Ser roubado. Os clientes fogem, todo mundo corre, desvia. Para quem vive aqui, a tranquilidade faz parte do passado. É como se a história simplesmente deixasse de existir. E agora o futebol. Cuiabá e Corinthians abriram a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja como foi. Na Arena Pantanal, Wendel matou no peito e bateu de primeira para marcar um belo gol. Vitória do Cuiabá por 1-0, a primeira do time mato-grossense em casa neste Brasileirão. Mas o Timão segue líder no campeonato. O Cuiabá é o 15º. Na Europa, teve clássico pela Liga das Nações que reuniu 5 títulos mundiais em campo. A Alemanha, 4 vezes campeã do mundo, e a Inglaterra, dona de uma conquista, se enfrentaram em Munique pela 2ª rodada do Grupo 3. Os alemães saíram na frente. Hoffmann recebeu na área e chutou forte. O goleiro Pickford ainda tocou na bola, mas não conseguiu evitar o gol. O empate da Inglaterra veio no final do jogo, com Harry Kane em cobrança de pênalti. Placar final 1-1. A Alemanha está na 2ª posição do grupo, enquanto a Inglaterra é a lanterna. Já a Itália assumiu a liderança isolada depois de vencer a Hungria em casa por 2-1. Bem, este foi o Jornal da Record. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o Fala que eu te escuto. Uma ótima noite para você. Obrigada pela companhia. Cuide-se. Tchau.